nos conduzir em mais essa louvação. Boa noite. Sejam bem-vindos. Aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço. Eu acabei de falar ali com o André, né? O caso dele, né? E a todos vocês. Bom, hoje, como a gente já vem reiterando, nós estamos esse ano, só para sintonizar aqueles que ainda não conhecem a nossa temática, esse ano nós estamos falando sobre o processo evolutivo. Demos vários fundamentos para tentar justificar essa nossa evolução do ponto de vista espiritual e material. Por isso precisamos quebrar a dualidade. Para que a gente pudesse ainda afirmar com mais convicção a doutrina preconizada no AOEA, segundo os ensinamentos do Caboclo Cobra Coral, mestre Aranyananda, dissemos que ele traz o seu mestrado espiritual e nos ensina que para a gente executar, né, a espiritualidade dentro dos aspectos religiosos buscado no movimento umbandista, em especial nos seus aspectos ou perspectiva templária, nós deveríamos nos primar naquilo que ele sabe, por isso ele nos conduz. E aí ele nos ensina, baseado no seu mestrado, nós precisamos ser pessoas dedicadas, honestas e disciplinadas, para que a gente consiga alcançar os objetivos. Só que isso só não basta, porque esses requisitos são fundamentos quase que essenciais. Mas para que a gente colocasse em prática, para que a gente objetivasse esse nosso processo evolutivo do ponto de vista mediúnico, que é o caráter esotérico, iniciático, como nós explicamos aqui nesse sábado que se passou, dentro dessa nossa visão de graus, né, que é muito comum na Umbanda esotérica, inclusive preconizada desde a fundação do próprio movimento esotérico pelo Oudroufilus da Mata Silva, a gente justificou dizendo que precisávamos ainda do processo de cooperação para aprendermos e vivermos em grupo e exercitando dioturnamente a tolerância. A tolerância num sentido de respeito. Bom, nós já falamos sobre dedicação, já falamos sobre disciplina, já falamos sobre honestidade, que, como eu acabei de dizer, são requisitos essenciais nessa nossa busca, nesse nosso autoconhecimento. E iniciamos falando sobre o processo de cooperação. Explicamos que o trabalho da cooperação começa conosco mesmo, que, aliás, ressalta aquilo que a gente já vem chamando de autoconhecimento. Se você não tem um processo de cooperação, de integração com você próprio, você não está cooperando com a sua própria evolução. Se você não sabe fazer escolha, você não está cooperando com o seu processo evolutivo. E aí nós temos a liberdade, já explicamos aqui, que em alguns aspectos até mal interpretado, né? Todo mundo evoca o livre-arbítrio, mas ninguém quer dar conta dos resultados dele. Todo mundo quer fazer escolha. Só que as consequências dessas escolhas ninguém quer assumir. E aí, falamos, né, que no processo de cooperação existe um caráter individual, mas um outro coletivo. Que ninguém é autossuficiente por si só. Então, eu uso um exemplo aqui muito bacana, que eu falo que esse botão da blusa aqui, eu posso achar ele bonito, enfeitando meu uniforme, mas não foi eu que fiz. Alguém teve que fazer para que ele pudesse estar aqui. Então, eu tive que contar com a ajuda de alguém. Então, eu não posso falar que eu sou autossuficiente. Se eu não consigo fazer um botão para minha blusa, então imagina o alimento que chega na nossa mesa, imaginem a roupa que vestimos, imaginamos a toda a tecnologia que chega na nossa casa hoje. Então nós não somos autossuficientes. Nós estamos sempre num processo de interdependência. E para alcançar o processo de cooperação, eu não vou utilizar aqui o jargão do direito, lato sensu ou stricto sensu, seja mais próximo ou mais amplo, é necessário que a gente tenha essa noção de interdependência, que é um fator ético. Se eu quero evoluir, olha, o primeiro princípio que eu preciso aprender é conviver em família. Nós aprendemos com os pais. Então os pais biológicos para nós têm um sentido muito material, genético, né, se assim a gente poderia dizer. E imagina os nossos pais espirituais, que são os senhores da luz. Eu não vou entrar por esse caminho hoje não. O que eu quero chamar a atenção é só para relembrar o que falamos aqui na terça-feira passada. Então falamos tudo isso no processo de cooperação para afirmar a nossa tese.
E hoje eu queria fazer diferente, baseado no resultado, nos feedbacks que eu tenho recebido, que são as divulgações dos vídeos. A gente já está com mais de quase 60 vídeos, né, publicados no YouTube, e tem, de fato, elencado um público, né, que está nos acompanhando. E essas pessoas têm nos feito bastante perguntas, e nós deixamos bem claro que a nossa intenção não era polemizar o movimento humanista, mas problematizar. E que estaremos respondendo qualquer tipo de pergunta, desde que essas perguntas trouxessem aspectos positivos para nós. E lançamos 2 quadros essa semana. Quem entrar lá no YouTube vai ver que estamos com 2 quadros lá. Eu estou até com uma roupa diferente, né? Eu fiz questão disso, para todas as vezes que as pessoas me verem vestido de verde, sabe, hoje ele está respondendo o quadro Pergunte ao Sacerdote. Então fica fácil, né, de vocês conseguirem fazer essa separação entre os vídeos, né, que são tradicionais, que são essas prédicas, né, de abertura de rito, e essas perguntas que estão sendo feitas pelo público, né, que nos acompanha. Então, aproveitando essas perguntas, hoje eu queria fazer aqui algo bastante interativo, não com vocês, embora eu tenha chamado esse nosso bate-papo inicial de diálogo, mas é um monólogo, né? Eu fico falando aqui, vocês ficam me ouvindo, mas o objetivo, no final, é que vocês reflitam, né, sobre o que estamos conversando. E a temática desse ano, como falamos no início, é o processo evolutivo. Se a gente conseguir compreender o processo evolutivo, a gente vai alcançando outros fundamentos. E quando nós falamos em cooperação, antes de eu avançar para o último quesito doutrinário de nossa casa, que é a tolerância, com esse viés aí do respeito irrestrito, eu queria dizer um pouco mais, né, falar um pouquinho mais sobre a cooperação. Nós já explicamos que a nossa performance individual reflete no coletivo. Então, quando eu dei o exemplo aqui da família, se eu começo a me modificar dentro da família, eu vou influenciando aquela energia familiar. E aí, num processo de cooperação, a gente vai ajustando condutas, a gente vai dando um toque aqui, um toque ali, ou o próprio exemplo vai modificando as atitudes das pessoas. Isso eu estou dizendo da família, aquela que está próxima, estrito senso, né? Aquela que convive no dia a dia, são os pais, as mães e os irmãos, e que quase sempre existem divergências fortes, né, nesses núcleos familiares que precisam ser dirimidos. E o processo evolutivo é uma grande oportunidade para que a gente possa suplantar essas diferenças, ou apagar erros do passado, equilibrar a conduta na bilateralidade, ou seja, marido com mulher, irmão com irmão, filhos com filhos. Então, esse processo é bastante interessante. Só que essa família sanguínea nos remete a esse processo de cooperação dessa família espiritual. Então, eu posso me dar ao luxo de dizer que nós aqui hoje somos uma família espiritual, porque nós estamos vinculados pela egrégora de afinidades. O que é egrégora, Maristã? Já falei isso aqui umas 10 vezes. Egrégora é a somatória de pensamento. Então, quando você tem uma forma de energia condensada, vibrando no mesma sintonia, isso é uma egrégora. E no próximo diálogo eu vou entrar na egrégora e quero mostrar para vocês algo do vício, para vocês verem como é que é interessante. Então, buscar os aspectos religiosos, ou se reconectar com o sagrado dentro daquilo que nós chamamos de religar, né, que é a palavra mais comum, nós estamos exercendo, né, essa afinidade da família espiritual. Mas quando falamos de compartilhar, nós aqui nessa realidade de família templária, nós temos 2 universos. Olha como é que é bacana isso. Nós temos um universo interno, o povo de branco, e temos esse universo que são vocês, que é o povo apaisano. É assim que a gente fala? O povo do santo, de branco, e o povo apaisano. Nós somos uma família só, mas em 2 universos diferentes. Um com responsabilidade vinculada ao plano espiritual, que já denota a obrigatoriedade para nós de forma coletiva. O médium, para estar ali na linha de frente, baixar um espírito e conversar com você, ele tem que ter essa noção de responsabilidade para com o coletivo. É diferente de vocês. Percebe? Quando vocês buscam a nossa casa, nesse universo da individualidade, quase sempre é para
iniciar esse processo de autoconhecimento. E só tem objetividade esse resultado positivo quando você começa a ter certeza que aquilo que você está exteriorizando lá fora, junto à sociedade, é possível. Enquanto você não tiver essa certeza, o seu processo é de expiação. Você começa a fazer essa autocrítica. Poxa, eu vou naquele terreno, o preto velho me falou isso, o caboclo me direcionou nisso, o Exu disse que tinha uma energia que eu tinha que desfazer dela. Essas coisas ficam borbulhando na cabeça dos outros. Mas quase sempre com diretrizes corretas. Para encurtar o caminho entre o desejável e o possível, mas ao mesmo tempo ajustar o destino. A gente não fica solto demais. Senão a gente fica bailando na vida, não é assim? Se a gente fica bailando na vida, a gente tem postura. Lembra do exemplo que eu dei? Se o general falar, sentido, postura. Lembra que nós estudamos aqui no processo da convergência, que nos remete a essa cooperação que eu estou acabando de ressaltar aqui? Eu falei que nós temos em nós uma filosofia, uma ciência, uma arte, uma religião. Como compatibilizar esses 4 aspectos? Dentro dessa linguagem que estamos chamando aqui de convergência, mas que tem para nós um viés ético de interdependência. Eu não exerço a minha filosofia sozinho, e nem a minha ciência sozinho. Então eu tenho uma ciência de vida? Tenho. Eu tenho uma filosofia de vida? Tenho. Eu tenho uma postura na vida? Tenho. Eu tenho a minha religião? Tenho. Mas isso me separa do todo? Não. E querem ver um exemplo bem claro que eu falei, com esse já é um objeto de reflexão para vocês. Quando falamos em cooperação, evocamos em nós aquela filosofia que eu disse, que é a conduta que nós adotamos na vida. Evocamos a ciência, que é a arte de escolha entre o certo e o errado. Apesar que a palavra não é muito exata, certo e errado. Mas aquilo que não agride minha consciência. Então escolher é estar em sintonia com a própria consciência. Filosofia é conduta que eu adoto na vida. Ciência é escolha. Escolha positivas que não agridam a minha consciência. Arte, é a minha postura. Se a filosofia é a minha conduta adotada na vida, a arte é a postura que eu mantenho nela. E a ciência é a minha contemplação. Por que contemplação? Porque a filosofia, a arte e a ciência me remetem para o interior. E esse interior, quando ele está mexido, ele desperta a chama sagrada. Essa contemplação é o religar. É difícil isso, mas não. Por isso que nós temos que ter noção de unidade. Nós não podemos nos fragmentar. Em hipótese alguma, trocar ilusão por realidade. E quando eu falo de cooperação, vocês cooperam com o nosso trabalho nessa busca espiritual, como nós cooperamos com vocês, que nos buscam aqui a cada dia de Girão. Agora vocês querem ver um exemplo do universo interno, um exemplo do universo externo? Olha como é que vocês ficam fáceis. Vou pegar um médio aqui. Vou pegar uma média iniciada. Vem cá, Damiana. Por gentileza, vou te expor aqui. Brincadeira. A Damiara, que é o nome terreno de Sandra, né? É uma média mais antiga da casa. Você deve ter quantos tempos de casa aqui? 16 anos. A Chopana vai fazer 17, então tem 16 anos que ela está comigo, me aturando até hoje. Só que, querem ver? Porque eu conheço um pouco da realidade dela. Quantos anos você pratica Umbanda? Desde 80. Então tem? 37 anos. Eu acredito que é muito mais velho. É muito mais tempo do que muitos de vocês que estão ouvindo. 37 anos que ela está cooperando com um processo evolutivo coletivo. Mas nesse universo interno que ela é médium. Ela precisa traduzir o plano espiritual, o sagrado, para vocês que nos buscam no dia de Girão. Você concorda? Agora, olha que bacana. Olha que eu não programei nada disso que eu estou conversando com ela aqui. Por isso que eu falei que eu queria gravar um vídeo diferente. Senão fica meio teatral. O que é cooperação para você que integra hoje a Chopana do Caboclo Cobra Coral, do mestre Leandro? Cooperar, para mim aqui, é conviver e aceitar o outro e
receber dele a ajuda que ele quiser me dar, em cooperar com ele, para que ele possa dar essa ajuda também. Esse é o universo dela. É o universo do médium. Eu vou pegar uma mais nova aqui. Vou pegar uma mais nova para dizer, vou pegar aqui, vou pegar. Maria, vem cá, Maria. É só para dizer, né, sem falsa modéstia, eu tenho 70 discípulos, tá? Hoje aqui deve ter uns 20. Então, quanto tempo você está no AUE? 3 anos. É um tempo razoável. 3 anos. Mas e nesse universo interno? 8 anos, mais 3, 11. 11 anos. Tá. E especificamente no AUE? A UEA tem 3 anos e meio, digamos. Aqui dentro, Aqui dentro, Universo dentro interno. 1 ano. Não é muito tempo, é? É muito tempo? Está começando, tá? Diga para eles o que você entende hoje com 1 ano só de tempo. O que é para você cooperar? Cooperar é isso que eu faço aqui. E o que você É o faz? dar e receber, né? Quer dizer, mais dar do que receber. Porque quanto mais a gente, né, conhece, mais a gente tem que dar. Isso é responsabilidade, né? Isso é Isso é o universo interno. Legal. Eu peguei 2 realidades diferentes. São 2 discípulos em etapas diferentes. Mas eu poderia pegar qualquer um de vocês. Quer ver? Vou pegar o André, que eu já conheço, mas que veio hoje, depois de muito tempo, reconhecer a nossa cara. André, você está nesse universo aqui hoje, universo externo, que você não está lembrando. Você ouviu eu acabar de dar aqui a mesma exposição. Fala assim rápido para nós, o que você acha que é a cooperação do ponto de vista espiritual? Bom, olhando pela minha realidade, eu acho que cooperar é tirar um pouquinho do meu egoísmo e olhar um pouquinho mais para o Quem que concorda com ele? Vocês que estão, quase todo mundo, né? Todo mundo quer deixar de ser menos egoísta. Parabéns para vocês. Eu não vou nem fazer mais perguntas, sabe por quê? Porque a linha de força principal do Orixá Ogum é traduzir a força do pensamento criador. E um dos pontos básicos dessa energia que nós absorvemos na louvação é combater o egoísmo, para que a gente se torne mais generosos. E eu queria encerrar dessa forma, e eu tenho certeza que eu respondi a pergunta de alguns irmãos, né, que nos fizeram essa semana, do que seria, né, esse aspecto que eu tenho falado muito, que é um processo de cooperação templária. Eu espero que assim a gente tenha respondido, não só a eles, mas também a todos vocês aqui. Vamos ao nosso vida, né? Boas vibrações para